O outro tipo de custo que eu tenho são os custos indiretos e ou custos administrativos, tá? Eu prefiro chamar de administrativo, acho que fica mais claro. Então, eu tenho os custos diretos, que é o enxerga o carro, saiu para entregar, aquilo tem custo. E eu tenho os custos administrativos, que são os custos da revenda, para manter a revenda aberta. Aqui o que a gente pode usar tranquilamente é um rateio. Eu vou estimar mais ou menos um percentual e vou aplicar esse percentual para cada entrega. Tá? Geralmente, o que eu encontrei é que esse custo administrativo ele pode variar entre 10% e 30%, tá? Dos custos diretos, tá? Daquele cálculo de quando o carro sai de dentro da revenda para fazer a entrega. Depende do tamanho, depende da estrutura, depende da quantidade de funcionários, depende do gasto, enfim. Mas a gente está entre 10 e 30. Eu sugiro, para quem não faz essa conta, ou para quem não quer fazer, porque é uma conta mais chatinha de fazer, usa aí em torno de 15% a 20%, que aí vai ter uma tranquilidade um pouco maior. Tá? Aqui eu listei, depois eu vou disponibilizar para vocês também, eu listei algumas coisas que entram no custo. Olha o grau de detalhe que se entra na contabilidade, ou na controladoria, ou no cálculo de custos, quando a gente faz esse tipo de cálculo. Tá? Olha o item 2 aqui, determinar qual parcela desses custos é atribuível às entregas. Então, no exemplo aqui, se um atendente gasta 40% do tempo com pedidos, a gente tem que alocar 40% do salário dele. Se o escritório é utilizado 30% para entrega, eu tenho que colocar 30% do valor do aluguel, fatiar entre a quantidade de entregas que eu faço. Tá? Então, é um nível de detalhe bastante alto, que às vezes dá mais trabalho calcular isso e gera um ganho tão pequeno em termos de eficiência, de diferença, que às vezes vale a pena usar um percentual e trabalhar com um percentual e deixar lá um percentual entre 15% e 20%. É o percentual legal para trabalhar com essa parte. Tá? Aqui eu tenho o cálculo, como é que eu calculo o custo administrativo. Tá? Então, primeiro eu faço aquele cálculo anterior do custo direto, de quando o carro, de quando a moto sai. Eu calculo quanto é que eu gasto por mês com isso, tudo. Antes a gente calculou por km, por quilometragem, uma média por quilometragem. Aqui eu calculo tudo. Então, nesse exemplo aqui, eu chego a R$ 11.264 de custo direto. Tá? E aí eu aplico o percentual esse que eu falei há pouco. Eu estou usando aqui no cálculo, no exemplo, 15%. Então, eu gasto com as minhas entregas por mês R$ 11.264 de combustível, salário, mão de obra, depreciação, manutenção. Eu gasto R$ 11.264 no todo e eu vou usar 15% disso como administrativo, que aí dá R$ 1.690. E aí, estou usando como exemplo, se eu entregar 775, se eu fizer, desculpa, 775 entregas num mês, eu pego esses 1.690 que eu calculei, divido e chego ao valor por entrega. Então eu chego aqui no meu exemplo a R$ 2,18 por entrega de custo administrativo. Vocês podem olhar para o negócio de vocês e dizer o seguinte, cara, é muito alto esse custo. Na minha revenda, o meu custo, esses 11.264 aqui é menor, então, e o meu custo administrativo também é menor, meu percentual. Aplica um percentual menor, usa 10%, usa 7%, usa 8%, faz um ajustezinho para aquela sensibilidade que vocês têm no negócio de vocês, para entender o que é o percentual mais ajustado. Tá? E aí vocês chegam nesse valor por entrega. Porque aí esse valor por entrega aqui é que nós vamos usar para fazer o cálculo aqui. Ó. Eu tenho um valor por entrega. Eita, fugiu aqui. Eu tenho esse valor por entrega, desculpa aí. Então eu tenho o custo administrativo, eu tenho o custo
direto, que é aquele custo do carro na rua, que eu calculei aqui, ó, 8,24 para o P13 e 2,18 é o administrativo, e eu chego à conclusão que me custa R$10,42 uma entrega de P13, ou R$29,93 uma entrega de P45. Tá? Eu falei para vocês que é meio chatinho fazer isso, tá? Mas depois que a gente monta a lógica, depois que a gente monta a planilha, para ficar mais fácil, a gente monta a planilha com todos esses cálculos, depois é só alterar os valores e a gente consegue fazer o cálculo de uma forma bem simples, tá? Que é basicamente o simulador. Fechando essa parte um pouco mais chatinha, então eu tenho que o custo da entrega é a soma do custo direto mais o custo indireto, sendo que os meus custos diretos, principalmente por causa da mão de obra, eles tendem a ser maiores do que os meus custos administrativos. Muitas vezes o que a gente vê é que os custos diretos são tão maiores, eu já vi isso em distribuidoras, que simplesmente as pessoas não calculam o custo indireto. Ah, cara, não vou nem fazer o rateio administrativo, isso já está lá no preço, não vou me preocupar com isso, vou trabalhar só com o custo direto mesmo, que é mais fácil de calcular, e eu vou usar isso como parâmetro. Tá? É a escolha do freguês. Cada um escolhe do jeito, mas o que eu acho importante, acima de tudo, é que seja feito algum tipo de cálculo, que vocês tenham uma percepção, que vocês consigam explicar para alguém como é que vocês calculam o custo de entrega de vocês, tá? E como é que isso entra dentro do cálculo do preço. Aqui, seguindo a lógica da aula passada, eu também coloquei ali, então, o passo a passo, como é que eu calculo o meu custo de entrega? Primeiro, eu tenho que calcular o custo de entrega por tipo, ou por veículo. Depois, eu calculo o custo de mão de obra por tipo de entrega, que aqui a gente vê que é basicamente se eu uso um entregador ou dois entregadores. Depois, eu somo isso, e aí eu acho o meu custo total, o custo direto total. Eu atribuo um percentual em cima disso para achar o indireto, para achar o custo administrativo. Eu calculo o custo por tipo de entrega. Aí eu consigo saber exatamente quanto me custa cada entrega. Tá? Independente se ela é perto ou longe, eu consigo fazer o cálculo exato de custo de cada entrega. Basicamente, quando a gente fala de custo de entrega, é fazer estas contas. Como eu falei, é mais difícil montar a estrutura do que fazer a conta. Não é difícil, desculpa, é chato. Chatinho de fazer. Montando essa estrutura, é só fazer o cálculo, tá?